Muito boa noite, está começando agora o programa Esquina da Política, hoje 29 de maio de 2019, uma quarta-feira, estamos iniciando mais um programa para levar as informações do Brasil, do nosso estado e aquelas notícias que circulam aqui nas esquinas de Tangará e também na região do Trairi. Sempre com a colaboração e a participação do nosso amigo, companheiro Murilo Cabral, direto ali de Natal, nos ajudando, auxiliando aqui no programa, trazendo sua opinião e sua análise crítica de tudo que acontece nos principais blogs do estado e nos principais jornais do país. É sempre uma satisfação, um prazer muito grande estar com você, meu amigo, que nos prestigia através da internet, das redes sociais, seja no Facebook ou no YouTube. Estamos aqui na TWC, TV Web Central, essa emissora que vem colaborando com a comunicação social. E é importante que você possa nos ajudar compartilhando o nosso conteúdo. Você pode compartilhar tanto através do Facebook, como também através do YouTube. Se você ainda não é nosso assinante, se você não se inscreveu ainda, faça a gentileza de colaborar com a gente, clicando lá no sininho do YouTube e sendo mais um colaborador, como também no Facebook, seguindo a nossa página. Vamos falar com ele, nosso amigo Murilo Cavalcante Cabral. Murilo, é sempre um prazer, meu amigo. Depois de algum tempo, sem você participar aqui no programa, até porque o Esquina da Política não vem tendo uma assiduidade, nós não estamos ainda com condição de fazer o programa toda semana, mas sempre que a gente faz, é sempre bom contar com a sua colaboração, já que alguns programas não foi possível. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, vereador Nilson. Boa noite a todos os que assistem. Tem que liberar o som dele. Boa noite. Agora sim, Murilo. Boa noite, então, aos ouvintes que assistem a TV Web Central. Boa noite, Nilson Lima. Boa noite a todos. É uma satisfação, mais uma vez, aqui de Natal, poder participar neste programa tão importante, que é o Esquina da Política, e voltando, depois de algum tempo, a conversarmos com todos que nos assistem, principalmente aí da cidade, nossa cidade de Tangará. Murilo, muitas coisas nesse período da sua ausência aconteceram no país, né? Tivemos aí as manifestações contrárias ao governo Bolsonaro, logo em seguida tivemos também uma manifestação pró ao governo Bolsonaro, algo até inédito, né? Porque eu já vi protesto. Ao longo da democracia do país, é comum a gente ver pessoas protestando por algo que não vai bem. Mas você receber essa manifestação positiva por parte da população é algo muito interessante. Pessoas que estão aí acenando com o apoio ao governo Bolsonaro. Como é que você viu, Murilo, antes de a gente começar aqui a pincelar todos os blogs, como é que você viu essas manifestações, uma pró e outra contra? Eu acho muito importante as manifestações, eu acho que o povo é importante estar nas ruas. Agora, eu acho também que o governo agora com mais 3 anos e meio, né? Tá bom também de descer do palanque, começar realmente a trabalhar, realmente a cumprir as promessas de campanha. A oposição fez uma passeata, fez uma movimentação grande da outra semana, mas também ela misturou muitos temas, não foram só os estudantes, e eles aproveitaram uma certa confusão que houve com relação a cortes da educação de 30%, e na realidade não houve cortes, houve um contingenciamento de 3,6% no total. E que desse contingenciamento de 3,6% já tem um pedaço, 1,5 bilhão que já foi liberado. E que provavelmente daquele dinheiro que foi apreendido da Justiça, na Operação Lava Jato, que ia ser destinado a uma fundação lá do Paraná, que os procuradores queriam criar, provavelmente esse dinheiro também será repassado, grande parte dele, ao Ministério da Educação, de modo que eu não acredito que haverá contingenciamento. Apesar de que esse orçamento que foi feito pelo Ministério da Educação, ele foi feito pelo governo passado, ele foi feito pelo governo
de Michel Temer. Então, o orçamento se faz uma previsão. Normalmente se faz você que é vereador, Nilson, você faz um orçamento da prefeitura prevendo a receita e fixando a despesa. Então, quando se prevê uma receita, se espera que, quando foi o ano passado, que o Brasil crescesse mais do que está se crescendo hoje. Então, quando há uma frustração de receita, evidentemente tem que haver justamente essas contenções. Justamente, isso é normal em todos os governos. Houve isso no governo Dilma, houve no governo Fernando Henrique, todos os governos tiveram essa mesma coisa. O problema é que foi mal interpretado e como o governo Bolsonaro está havendo um problema grande de comunicação, existe esse problema dos filhos dele começar a usar muito essa parte ideológica, e enquanto tem grandes ministros, existem ministros que estão comprometidos demais com essa parte ideológica. E isso está atrapalhando um pouco, e com essa falta de comunicação do governo, e está havendo essa confusão. E com isso a oposição aproveitou e fez esse movimento. Mas na semana, agora, domingo passado, nós tivemos essa movimentação legítima, que as pessoas foram às ruas sem nenhuma convocação. Você veja, o MBL nem participou dessa manifestação, e foi realmente uma manifestação muito boa, onde as pessoas reivindicaram praticamente duas coisas, que normalmente impopulares: a reforma da Previdência, que foi a coisa reivindicada, ou seja, as pessoas estão querendo, porque estão vendo que ela vai ser obrigatoriamente necessária para que o Brasil volte a crescer, e também reivindicou o problema do COAF ficar no Ministério da Justiça, que terminou a Câmara Federal adiando tanto a votação que não foi possível mais ficar no Ministério da Justiça. Mas o governo encontrará formas de fazer uma coligação entre o Ministério da Justiça e da Educação, da Fazenda, da Economia, para que possa não haver nenhum problema com relação a isso. Eu acho que as duas manifestações foram muito boas, mas agora eu acho que o governo precisa deixar está havendo, eu acho que é um problema de... como é que se diz isso? Está havendo amadorismo. Eu acho que está um amadorismo nessa comunicação, e o governo precisa deixar de brincar. Acho que o presidente precisa deixar de brincar mais, precisa se concentrar mais nas coisas, agir com mais seriedade e conversar mais com o Congresso, e ter esse centrão, que é um pessoal mal acostumado com essas negociações, que precisa ser conversado e ver se o Brasil realmente passa por essa reforma e começa a fazer coisas boas para que o Brasil volte a crescer. Essa foi a minha opinião de tudo isso. Muito bem, Murilo. Outra coisa importante é que depois dessa manifestação que foi favorável ao governo Bolsonaro, principalmente aqueles que lhe elegeram, foram às ruas no verde e amarelo para dizer que confiam nesse governo, e também para mandar um recado para o Congresso Nacional, que de alguma forma estavam aí não dando sustentabilidade às propostas do governo. Disso surgiu aí um pacto entre os três poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Logo, logo, nesses 7, 10 dias, eles estão assinando esse pacto de apoio, né, à reforma da Previdência e a pontos convergentes de mudanças na nossa legislação, na nossa Constituição, que se faz necessária para a gente avançar um pouco mais, que realmente o país vem sendo prejudicado na sua economia, e de todas as formas a gente não está crescendo, a gente percebe que o país está paralisado, mas ainda há uma esperança, e eu ainda continuo acreditando o meu apoio a Bolsonaro, já que estamos aí nesses 5 meses. Murilo, você falou muito bem, Murilo, houve muita falta de comunicação, de entrosamento, o governo foi mal interpretado, mas também cometeu muitos erros no seu início de governo e acabou dificultando ainda mais a sua pretensão de, vamos dizer assim, de comunicação com o Congresso Nacional. Uma comunicação saudável, de respeito mútuo, e isso acabou sendo atrapalhado. Bom, Murilo, vamos continuar com o nosso programa, pedindo às pessoas que continuem a compartilhar. Sem o seu compartilhamento, a gente vai ficar limitado aqui à nossa rede de amigos. Mas se você compartilhar, a gente vai chegar mais longe, podendo
aumentar ainda mais o número de pessoas que nos assistem. Então eu quero agradecer ao Washington Alves, que está lá em Uberlândia. Alô, Washington Alves, o nosso abraço, o nosso muito obrigado por você estar sintonizando, assistindo a TV Web Central. A Cida Souza também está dando aqui uma boa noite para a gente. O nosso amigo Domingos Pereira, Cileide Semião, um abraço para Cileide Semião, para o Pedro Batista, nosso amigo Pedrinho, que foi chefe de gabinete do governo de Alcimar e atualmente é funcionário público, e também o Alex Costa, todos assistindo a TWC. Vamos começar aqui dando uma pincelada nos blogs do nosso estado, começando pelo blog do Xerife. Bem, no blog do Xerife, deixa eu só atualizar aqui, ver se o blog tem realmente mais alguma notícia. Olha, controle da doença de Chagas em Pau dos Ferros. Você falou, Murilo? Não, eu queria só complementar, porque a gente falou essa parte toda dessa reforma da Previdência. Sim. E a reforma da Previdência ela não vai resolver as coisas. Ela vai equilibrar as contas do governo, vai criar, com isso, ela vai criar uma forma de credibilidade ao governo, mas o governo vai precisar de muitas coisas. Só que isso aí é a coisa mais ingrata, é a coisa que o governo precisa aprovar logo, porque é uma coisa fundamental. Depois disso, tem que ter a reforma tributária, tem que ter uma série de coisas que, a partir daí, as coisas vão andar. A reforma da Previdência em si, ela não vai resolver nada, ela vai só ajustar as contas internas do governo. A partir daí, com reforma tributária, com venda de estatais, com equilíbrio das contas e com a introdução, a entrada, a melhoria das nossas indústrias, a melhoria da nossa infraestrutura e com a movimentação da economia, com a quebra do monopólio da Petrobras, que não pode ser uma companhia de petróleo, do Brasil todo só existia uma companhia de petróleo, não haver concorrência para baixar esses preços de combustíveis, com os novos preços dos gás, que o ministro já está acenando que vai baixar o gás pela metade do preço, enfim. E tem que haver concorrência. O Brasil hoje tem 5 bancos. São 5 bancos que mandam no país. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, o Santander e o Bradesco. Só existem esses 5 bancos do país. Então são eles que mandam. Quer dizer, não existe isso. Enquanto os outros países têm 40, 50 bancos grandes, no Brasil tem 5. Então, o que eles definem como juros, os outros fazem um cartel e o governo não briga com relação a isso. Então tem muita coisa para consertar nesse país e precisa ser consertado. O grande problema de Bolsonaro ainda são as lideranças no Congresso, são muito fracas. Ele precisa ter um bom líder na Câmara, um bom líder no Senado, porque o líder da Câmara, o Major Vitor Hugo, é um desastre. Ele não congrega ninguém nem conhece esse líder da Câmara. Então ele precisa realmente melhorar esse problema com a Câmara e o Senado, deixar de brigas inúteis para guiar a população e deixar esse negócio desse como é que chama, desse homem lá dos Estados Unidos, esse astrólogo, que nem formado é. Isso aqui lá, Olavo, né? O homem da Virgínia lá, o Olavo não sei o que lá, e começar a trabalhar e conversar com o povo e botar esse país para frente, que é o que todo mundo quer. Mas não é só a reforma da Previdência que vai resolver o nosso problema, não. Era isso que eu queria só complementar com relação ao que eu falei. Não, você está certo, Murilo. E outra coisa, a reforma da Previdência tem um fundamento importante que não é só equilibrar as contas, as suas próprias finanças. Que a Previdência, a gente sabe que as contas não batem. Ela gasta mais do que arrecada. Mas não é só isso. A reforma da Previdência significa também uma prospecção maior de investimento por parte da economia mundial, de outros países, de outros empresários, outros investidores. A gente sabe que vai causar aí vamos dizer assim, uma impressão positiva de que nós estamos querendo acertar, e isso vai acabar atraindo o olhar de investidores a partir da reforma da Previdência. Se a gente não cuidar da sujeira que está dentro de casa, aí vai ser impossível que outras pessoas de fora venham e acreditem essa confiança na gente. Então, primeiro vamos cuidar da nossa casa. No caso, a reforma da Previdência precisa sim, além de ser pautada,
ela tem que ser aprovada o mais rapidamente possível, virar essa página para que o Brasil realmente venha a voltar a crescer e a se desenvolver. Quem está assistindo a gente é o Everton Tiago. Quero mandar um abraço para o nosso vice-prefeito, o Everton Tiago, filho de Herociano. Falar em Herociano, Murilo, ele esteve aniversariando. Pois é, o Herociano completou ano agora, foi antes de ontem, né? Fica aqui os nossos parabéns ao empresário Herociano Feliciano, tangaraense nato, ele que tem uma história brilhante de luta, de batalha e também de sucesso na sua vida empresarial. Parabéns, muitos anos de vida ao empresário Herociano, e fica aqui o nosso agradecimento pela audiência ao seu filho Everton Tiago. O Geraldo Costa também está ouvindo a gente. Também, Herociano, cumprimentar, mandar um abraço pelo aniversário antes de ontem do nosso vice-prefeito, ex-vice-prefeito Herociano, que é o pai do atual vice-prefeito, uma grande figura, um grande homem que trabalhou muito pelo nosso município. Muito bem, o Paulo Ribeiro, nosso amigo irmão Marcelo, um abraço para Marcelo. Francisco Canindé também assistindo a gente, e fica o nosso abraço. Vamos começar o nosso programa, como é de praxe, a gente dá sempre aquela espiada nos principais blogs, e é isso que nós vamos fazer a partir de agora, começando pelo blog do Xerife. Olha, o blog do Xerife destaca o controle da doença de Chagas em Pau dos Ferros. A empresa Modelo Construções e Serviços foi contratada pela Prefeitura da cidade de Pau dos Ferros pela importância de R$ 419 mil, visando a construção de melhorias habitacionais para o controle de doenças de Chagas através do convênio firmado com a Funasa. Na verdade, não é só uma questão, isso é uma justificativa, mas não é plausível. Na verdade, eu acho que um contrato desse montante mais vale a qualidade de vida que vão ganhar essas pessoas que receberão essas casas populares construídas em convênio aí com a Funasa. O blog do BG, ele é um cara muito inteligente, viu, Murilo? E, acima de tudo, muito antenado, muito atualizado. Porém, ele tem se pautado aí nessas publicações do Diário Oficial e sempre com suspeição. Ele joga lá e não vai ver a fundo verdadeiramente do que se trata, né? Nós não podemos simplesmente, só porque é um valor, às vezes, que ao nosso olhar não é um valor justo, significa dizer que o prefeito está cometendo algum ilícito ou vai cometer algum ilícito. Vou dar um exemplo aqui na cidade de Tangará. Ele publicou, coloca na tela, Murilo, também comigo. Ele publicou, Murilo, o blog do Xerife, uma matéria de um valor, de uma licitação que foi feita aí de 300 e poucos mil reais para a compra de aviamentos, tecidos, utensílios. Não, ambulância não. Eu quero que você coloque a tela de Murilo. Eu e ele, ficar os dois aí. Mas tem ele principal também. Coloca ele principal aí. Viu, Murilo? Desculpa aqui o pessoal que está nos assistindo, mas eu quero que você também comente, Murilo. Teve no blog do BG essa licitação. Você viu? Chegou a ver? Não. Não chegou a ver. E ele também insinuava aí para que tanto dinheiro para gastar com lençóis, com agulhas, esse tipo de coisa. Eu conversando com o prefeito Jorginho, porque na mesma hora eu fui procurar saber com o prefeito da cidade do que se tratava essa licitação. E o prefeito me justificou que a licitação é para 2 anos e diz respeito a tudo que for inerente, por exemplo, a lençóis de hospital, eventos que tiver na cidade, como, por exemplo, o próprio Festival de Quadrilha, que acaba consumindo muito material para a confecção da ornamentação e outros utensílios que essa empresa de Natal, essa empresa lá, fornece.
Então, quando ele me falou do objetivo, da intenção da prefeitura, está tudo dentro do normal, porque um contrato de 300 mil não significa dizer que vai ser gasto os 300 mil. Ele pode simplesmente só utilizar 30 mil reais. Mas, estando licitado, evita muitas vezes, Murilo, do prefeito estar necessitando de um item na sua gestão e, porque não se programou, acabou afetando a população, né? Então tem muito isso também. Então é preciso dar um desconto, por isso eu faço essa ressalva com relação à publicidade do blog do xerife. Às vezes sai até mais barato, Nilson, porque às vezes se você faz uma licitação para 2 anos, quando você vai comprar um material no outro ano, tem que comprar pelo mesmo preço da licitação. Então a prefeitura às vezes sai ganhando com esse preço, porque tem que comprar pelo mesmo preço da licitação. O vendedor tem que pedir o preço. E com detalhe, Murilo, foi feito um pregão. Foi feito um pregão eletrônico, nesse caso de Tangará. Então demonstra toda a lisura, foi o menor preço que ganhou. Então são certas coisas que a gente tem que ponderar. Eu não estou aqui querendo fazer nenhum fisiologismo, nem de proteção ao prefeito. Eu estou querendo ser justo, né? Porque nas mídias sociais, na internet, é muito fácil você querer denigrir e acabar com a imagem de quem quer que você seja, sem dar a oportunidade da pessoa se defender ou sem falar com clareza a verdade. Eu acho a grande diferença de um blog, das pessoas que fazem blog e das pessoas que fazem blog querendo ser jornalista. Porque o jornalista, normalmente, ele dá a notícia e vai querer aprofundar a notícia, vai querer saber os detalhes da notícia. Já o bloguista só faz daquilo que tem aqui, pronto, e joga no ar e acabou-se. Né? Então, esse Robson Pires, normalmente, ele faz isso. Ele pega assim no ar e joga, querendo dizer que o prefeito é desonesto, sem saber nada do que está ocorrendo. Então, eu acho isso um jornalismo de má qualidade. Eu prefiro um jornalista que realmente vá fazer o seu blog, mas que ele se aprofunde, que ouça as duas partes e que faça uma análise do que as pessoas dizem a ele, né? Olha, Murilo, o Zumildo Gomes está dizendo que você tem bom senso nos seus comentários, hein? Quem está ouvindo, assistindo também é o Patrício Araújo, nosso vereador. Patrício, um abraço, Patrício. Patrício da Ambulância. O Pedro Batista diz: Bolsonaro, com já 5 meses de mandato, recusa-se a sair de palanque com a sua retórica inflamada e slogan de campanha. Sobram, desde o discurso de posse, frases de efeito e faltam ações concretas. Quem diz isso aí é o nosso amigo Pedrinho Gato Bravo. O Paulo Anderson também está nos assistindo. Um grande abraço a Paulo Anderson e parabéns, Paulo Anderson, pelo nascimento de mais um filho, né? Tomara que ele cresça com saúde e felicidade, seja orgulho para sua família. Parabéns aí para Paulo Anderson pelo nascimento de mais um filho. O João Vitor Honorato também assistindo a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui com os nossos blogs. Vamos lá. Depois do blog do xerife, ainda tem mais aqui. Licitações, o mapa da mina. Reduzir, até mesmo acabar com irregularidade nas licitações públicas, com a manipulação de editais, a falta de transparência, o direcionamento de resultados, o fracionamento indevido, a formação de cartel entre os participantes e muitas outras modalidades de fraudes. O blog do xerife ficará de olho em tudo e continuará divulgando as licitações mais cabeludas do estado do Rio Grande do Norte e cobrará providências. Licitações estranhas são o mapa da mina. Esse é o pensamento do blog do xerife, que de fato há essa preocupação não só por parte do blog do xerife, de todos nós, cidadãos fiscalizadores, inclusive do próprio Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, com relação a essas licitações. Existe muito arrumadinho e muita combinação nessas licitações. Então, fiscalizar nunca é demais. Mas, continuando aqui, vamos, refeições do prefeito de Guamaré. Hoje o bloco xerife está danado, viu, Murilo? Eu estou vendo. Refeições do prefeito de Guamaré. O prefeito Francisco Adriano beneficiou com um contrato no valor de 2.076.000 a empresa Meio Dia Refeições Indústrias Limitada. Muito milhão. É muito milhão. O São João nem chegou ainda. Pois é.
Vamos continuar aqui, ó. SESED apresenta a ferramenta de segurança integrada em reunião com o governo federal. Membros da Secretaria do Estado de Segurança Pública e da Defesa Social estiveram reunidos nesta quarta-feira com o secretário nacional adjunto de Segurança Pública, Coronel Fremberg, e o comandante-geral da Força Nacional, Coronel Agnaldo, para apresentar um projeto desenvolvido em parceria com o Instituto Metrópole Digital. O Smart Metrópole Segurança Pública Integrada dispõe de vários sistemas com tecnologia de informação que serão utilizados por todos os órgãos que compõem o sistema de segurança do Estado, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Instituto Técnico de Perícia. Isso é importante, sim. Nós estamos até atrasados ainda com relação a essa informatização e, ao mesmo tempo, unificação de informação com as polícias. Nilson, como é que está o tempo aí? Começou um toró de chuva aqui, fui fechar ali as janelas, estou enchendo água aqui tudo. Foi? Murilo, aqui desde as 3 horas que cai uma boa chuva. Deu uma paradinha agora, não foi esse toró que você está dizendo não, mas foi uma chuva constante e que está um clima muito agradável aqui na cidade de Tangará. Ótimo. Vamos continuar aqui. Henrique, quem está hoje aqui na técnica, na central de operação de vídeo, aqui é o nosso amigo Henrique. Fica aqui o nosso abraço para ele. Olha, Murilo, o governo restabelece contrato de 60 milhões para a habitação no Rio Grande do Norte. É algo imprescindível que o governo do Estado invista na habitação, na construção de casas populares, pois existe aí sim uma necessidade, uma carência muito grande. Famílias e mais famílias que pagam aluguéis, que não têm onde morar. E faz só no governo de Vilma que nós tivemos o prazer de termos a entrega de casas populares aos municípios do Rio Grande do Norte. De lá para cá, nada foi feito e quem sabe agora, com essa intenção da governadora, junto à Secretaria Nacional de Habitação, e com esses recursos da ordem de 60 milhões, a gente possa estabelecer uma melhor condição para que as famílias carentes adquiram, ganhem a sua moradia. Verdade. Olha, fala, Murilo. Não, eu estou vendo aqui que esse recurso era a governadora fala que, entre aspas, que o nosso governo se esforçou muito e conseguimos recuperar um convênio importante. Ou seja, era um convênio que estava já para ser... deve ter sido do governo passado, ele já estava para ser revocado. Ela conseguiu recuperar esse convênio. Bom, isso é importante. Inauguração do Santander, Murilo. Inauguração do Santander em Caicó. Será nessa próxima terça-feira. Mais uma agência aqui no estado do Banco Santander. Quem fala em Santander abriu também uma loja aqui na cidade de Santa Cruz, da Magazine Luiza, viu? Santa Cruz recebendo um investimento importante, gerando emprego, e foi um sucesso total na inauguração. Assim, eu recebi informações de amigos. O STF confirma a audiência da Operação Sinal Fechado. Você sabe que operação é essa, Murilo? É aquela operação do antigo do Detran, aquele problema que vem desde o governo Vilma, que foram algumas pessoas presas e tal. É um negócio antigo já, bem antigo. Que tem... Entendi. Que tá... Deixa eu ver. Fumpec, contrato suspeito. O contrato no valor de 50 milhões firmado pela Fumpec com recursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a empresa Fields Comunicação Limitada, que fica sediada na Zona Industrial de Brasília, e tem como sócios Sidney Campos Silva e Ruskaya Zanini. Foi assinado pelo diretor-geral da Fundação, o gaúcho André Laurindo, no dia 4 de setembro de 2018, empresa escolhida pelo critério de melhor técnica, Murilo, e isso sim causa suspeição, e daí esse contrato será investigado. Ministério Público Federal emite parecer pela
improcedência de ação do PSDB contra a Zenaide. É aquele caso, Murilo, do PSDB do Estado, não sei se exatamente Geraldo Melo foi o impetrante aí ou foi o mentor desse processo contra a Zenaide Maia, querendo que a mesma perdesse o mandato. Depois que a pessoa assume, é difícil você perder o mandato, é complicado. Uhum. Mas foi o PSDB aqui do Rio Grande do Norte, né, Murilo? Sim, foi ele. A Zenaide foi acusada de ter problemas nas contas eleitorais. E foram rejeitadas, uma coisa assim. Aí o PSDB entrou contra isso, mas parece que o Ministério Público emitiu parecer pela improcedência da ação. Então parece que não vai surtir efeito essa reclamação do PSDB contra o mandato da atual senadora Zenaide Maia. Ok, vamos continuar. Ainda tem mais notícias aqui. Vamos sair do blog do xerife, vamos para o blog do BG. Projeto quer tornar obrigatório alerta sobre teor de açúcar, gordura e sódio em rótulos. É um projeto importante, sim. Nós já temos muitas informações desses rótulos, mas acrescentar o teor de açúcar, de gordura e sódio também se faz necessário. É um projeto do nosso amigo Cajuru, Murilo Cabral. Como é que você está vendo a atuação do senador Cajuru, ele que tem vasta experiência como apresentador esportivo, narrador, e como é que está, na sua opinião, Murilo Cabral, o trabalho, a desenvoltura do senador, agora senador Cajuru, eleito nessas últimas eleições? Senador Cajuru, todo dia ele chega, abre o Congresso às 6h30 da manhã, ele chega lá de manhã cedo, já chega querendo abrir o Congresso lá. Ele é um parlamentar muito ativo lá. Bota a tela completa. Pegou uma briga aí com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial Gilmar Mendes, que inclusive entrou com ação contra ele. Mas ele é senador, realmente isso aí não vai prosperar, não. E ele realmente tem o peso do senador agora, pode falar o que quer, e realmente ele está muito forte contra alguns membros do Supremo Tribunal Federal. Mas é muito complicado isso, sabe, Nilson? Porque você sabe que em toda a casa política o povo fica meio receoso, os senadores têm complicações na justiça, aí todo mundo fica se escondendo, e eu não acredito muito que essas coisas vão muito para frente, essa CPI da Lava Toga, não sei o quê. É difícil as coisas irem para frente contra a justiça, em todo lugar. Parou mais um pouco a movimentação. Já esfriou. Desburocratização. Banco Central estuda a medida que pode permitir conta em dólares, Murilo, para brasileiros. O que é que você acha disso aí? Entendeu aí a jogada? Em vários países do mundo isso é normal, né? Aqui no Brasil há muito tempo isso é proibido. É uma coisa normal em vários países do mundo a pessoa poder ter conta em dólar, mas aqui no Brasil é proibido. Eu não sei bem como é que vai ser, como é que vão os mercados reagirem a isso. É um anúncio, mas ainda tem muita coisa antes disso, sabe? Tem muita coisa para resolver no Brasil antes disso aí, sabe? Ok. Eu quero agradecer a sua audiência, seja através do Facebook, seja no YouTube. Continue compartilhando a nossa live, o nosso programa Esquina da Política, e eu quero também aproveitar para falar do nosso parceiro número 1, que é a NetJet. Sem ela seria impossível a gente estar aqui fazendo o nosso trabalho. Você pode ligar agora mesmo para a NetJet, 999-37-0294, 999-37-0294, e falar com a atendente aí da empresa NetJet. Você pode contratar até 15 megas aqui na cidade de Tangará. Lembrando que em breve a cidade de Tangará será cabeada 100% em fibra ótica. Parte da cidade já é assim, porém eles estão ainda implementando toda a rede. E lá em Serra Caiada já está implantado 100% fibra ótica. E aqui em Tangará eles estão prestes a terminar. E isso vai possibilitar que você, usuário da NetJet, possa pular dos seus 15 megas para 100 megas, para a quantidade de megas que você achar que deva usar e o seu bolso permitir pagar. Sabendo que os planos da NetJet atualmente são planos bastante acessíveis.
Vamos continuar, Murilo Cabral. Vamos aqui continuar falando aqui do bloco do BG. Ver mais alguma notícia. Acidente de trânsito em Caicó gera indenização por danos morais. Deixa eu ver mais. Supostos substitutos de Marcola são transferidos para a prisão federal. Pagamento de Queiroz ao hospital em dinheiro vivo foi informado à Receita. Queiroz é aquele assessor do filho de Bolsonaro, envolvido aí, Murilo, em algumas transações que não estão tão claras assim no passado, né? E ele vem se tratando de uma doença aí, e agora a informação é essa: pagamento de Queiroz ao hospital em dinheiro vivo foi informado à Receita. Você quer falar alguma coisa, Murilo? Foi informado a Receita esse valor? Sim. Ele fez um pagamento agora ao hospital em dinheiro vivo, e esse pagamento foi informado à Receita. Mas não disse a origem, né, do dinheiro? Não fala na origem do dinheiro. Ele foi pago em dinheiro por espécie, em dinheiro vivo, não fala a origem do dinheiro. Né? É uma coisa meio... Esse negócio está meio nebuloso, sabe, Wilson? É uma coisa que precisa ser bem esclarecida, não está esclarecida. É uma coisa que a Assembleia toda do Rio de Janeiro está envolvido nisso. Aqui, em todo canto, se fazia isso muito claramente. Se colocavam funcionários e devolviam um pedaço do salário para contratar outras pessoas ou para fazer outras coisas. Isso aí deve ter existido lá no Rio de Janeiro. E aí estão querendo resolver aí como é que vai fazer para justificar isso para o eleitor. Então é exatamente isso que está acontecendo por lá. Eu não sei como é que vai acabar essa história direito, não. Muito bem, vamos continuar. Poeta e cordelista João Gomes, sobrinho, o Chechel, morre aos 81 anos em Santo Antônio. Está aí o poeta cordelista. Fica aqui a nossa lamentação, os nossos votos de pesar a todos os familiares. Poeta bastante conhecido aqui na nossa região. Deputado Fábio Faria é o campeão de emendas para a Liga contra o Câncer, Murilo Cabral. Pois é, o deputado Fábio Faria tem demonstrado todo o seu interesse em ajudar as crianças com cânceres, né? E não só as crianças, mas a Liga contra o Câncer, né? É algo muito interessante. Porém, o deputado, Murilo, falam que o deputado está querendo ser candidato agora por São Paulo e vai deixar o caminho livre aqui para seu pai voltar à política nas próximas eleições, é verdade? Isso eu não ouvi falar, mas provavelmente sim, porque ele é casado com a filha de Silvio Santos, né? Ele está praticamente lá em São Paulo direto. Eu acho que ele deveria mesmo ser candidato lá em São Paulo, que é o lugar dele, e deixar aqui para ver se o deputado Robson volta à política, né? Mais para frente. O ex-governador. Muito bem. Vamos continuar com as notícias. Vamos agora para o blog Thaisa Galvão. Senador Stevenson não apoia a liberação de armas sem critérios rigorosos. E aí, Murilo, essa polêmica dessas armas aí, essa medida que o governo adotou através de decreto, liberando, facilitando para alguns segmentos o porte legal de armas. Inclusive, gerou vamos dizer assim, uma dúvida muito grande, porque não estava claro no texto e acabou favorecendo o uso tipo de uma arma mais pesada, né, Murilo? Que não era automática, mas era um fuzil. A princípio. E depois o governo reconheceu e acabou vetando isso do texto. O que é que você me fala dessa situação, Murilo? É outra questão amadorística do governo, porque o governo está fazendo isso por decreto. Eu acho que ele está exagerando. Eu até admito a posse de arma em casa, mas quando começa a falar em porte, começa a liberar para muita gente, a coisa vai ficando complicada, porque aí já disse que quem coleciona arma pode ter até 30 armas, quem advogado pode ter arma, quem mexe com... Ele está abrindo o leque demais. Eu acho que isso aí deveria ser através de lei. Eu acho que está extrapolando a Constituição. Eu acho que alguns aspectos desse decreto, ele está passando da Constituição. É tanto
que o ministro da Casa Civil foi ontem convocado, ou foi hoje convocado, aí a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele não foi convidado, não. É tão desarticulado o bloco do governo na Câmara que deixaram ele ser convocado. E ele tem até 15 dias obrigatoriamente para ir à Comissão de Constituição e Justiça, assim como foi convocado também o ministro da Educação há uns dias atrás. Ele vai ter que ir lá para explicar esse decreto, porque esse decreto foi lá para o Ministério, ele é feito na Casa Civil, depois ele foi ao Ministério da Justiça, mas ele teve que voltar, praticamente só passou lá meio-dia. A própria análise do Ministério da Justiça foi uma análise assim, muito superficial, e eles colocam na análise lá que foi uma análise superficial. Não deu para analisar o projeto por inteiro. E voltou para a Casa Civil e o presidente publicou. Eu não tenho segurança, nem mesmo eles têm, nem o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem segurança que o projeto em si é todo constitucional. Algumas coisas, sim, mas outras, com relação a armas, inclusive já voltaram atrás, já disseram que essas armas de fuzis não podem mais, depende do Exército agora, de deliberar, mas, enfim, eu acho que esse negócio de porte de arma já está extrapolando. A posse de arma, tudo bem, mas o porte de arma para a pessoa andar armada na rua, eu acho que aí já está exagerando. Muito bem, quero agradecer a você que está nos assistindo, ao Tiago Henrique. Muito boa noite, Tiago. Quando quiser participar também, Tiago, fica à vontade, viu? O Jefferson Catraca, boa noite, Jefferson lá de Santa Cruz, ele é nosso telespectador assíduo. Dedé da Água, um abraço para você, viu, Dedé? Dedé que é suplente vereador pelo PMDB. O Josivan Sobrinho, Jorge Ivan Sobrinho, lá de Sítio Novo, mandando um abraço para você também, viu, Murilo? E Adalberto de Lima, ok, Adalberto de Lima. Coloca na tela, Henrique, o nosso número do WhatsApp. Quem quiser gravar um vídeo, mandar pra gente, mandar um texto também. Não é da NetJet, é do WhatsApp. Quem quiser mandar sua mensagem de texto, de vídeo, fique inteiramente à vontade. Ou de áudio também, que a gente coloca no ar. E a sua opinião, né, a sua crítica, a sua sugestão, enfim, o que você achar que deva. Vamos continuar aqui, trazendo as informações do blog de Thaisa Galvão. Ministério Público investiga contrato da FUNPEC com a agência que tem como cliente a Procuradoria-Geral da República. Isso nós já falamos. Bancada Potiguar não comparece à sabatina do ex-procurador-geral da Justiça no Senado. Raimundo Fernandes leva presente errado para secretário Fernando Mineiro. Fábio Faria na mesa com Bolsonaro em sessão de homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Murilo, como é que está o desempenho dos nossos parlamentares federais, Murilo? Por exemplo, Benes Leocádio, Fábio Faria. Você acha que o Estado está indo bem com a sua representação ou está aquém, Murilo? Eu acho que ainda a coisa está um pouco apagada. Na Câmara Federal, eu realmente vejo o Benes assim preocupado. Ele está liderando em algumas comissões permanentes, que a Câmara se trabalha muito nas comissões. Mas em plenário, eu acho que tem muita gente nova e os velhos, antigos, ainda não aparecem tanto. Não temos ainda grandes deputados como a gente tinha no passado. Eles precisam pegar as experiências, que não tem ainda, na verdade. E no Senado eu acho um desastre. O Senado eu acho realmente um desastre. Os 3 senadores eu acho muito aquém do que o Estado já teve. Aqui o Estado que tinha, como por exemplo, uma bancada que teve o nosso Senado com o Geraldo Mello, com o José Agripino e com o Fernando Bezerra, com 3 grandes senadores como nós tivemos, com pessoas competentes que sabiam falar do Brasil, sabiam o que acontecia no Brasil, sabiam o que acontecia e sabiam discutir o Brasil, o país. Enfim, aí agora temos esses 3 senadores que não dizem nada com nada. Então eu espero que eles aprendam lá e melhorem o nível lá para que eles possam brilhar mais. Até agora nenhum brilhou, né? Até agora nenhum nosso parlamentar brilhou. Mas nós só temos 8 também, o que é uma injustiça. Porque o nosso Estado já deveria ter mais de 8 deputados federais. Já deveria ter pelo menos uns 10. Na Paraíba são 15, Murilo. São 15 lá? Pois é, a gente está muito pouco. A Alagoas tem mais do que nós. A gente não pode ter 8, igual o Acre, igual a Rondônia, que
que se elege lá deputado federal com 20 mil votos, 15 mil votos. Então, isso é uma coisa, outra coisa também, que tem que ter uma reforma no sistema político brasileiro. É outra reforma importantíssima que você tem. Falar em reforma no sistema político, Murilo, tem circulado nas redes sociais, na imprensa e também tem tramitado lá em Brasília uma PEC, a Constituição, que quer, na verdade, igualar todas as eleições, né? Ou seja, unificar as eleições para que seja em uma única vez a eleição de prefeito, vereador e deputado, senador, presidente, sim, todo mundo junto em um único pleito, com a justificativa que nós iríamos economizar em muito, bilhões de reais seriam economizados se fosse uma eleição única para todo mundo. E para acontecer essa conciliação, essa unificação, seria preciso aumentar o mandato dos atuais parlamentares, vereadores, prefeitos, né? Também o governador ganharia mais um ano, passaria para ter 5 anos, senador ficaria com 10 anos, é algo meio complexo. Você acha que isso passa, Murilo? A previsão, segundo informações, é que pode ser votado ainda este ano. Olha, se tiver que passar, o que eu acho muito difícil, mas tudo pode acontecer. Só valeria para prefeito e para vereadores. Para governador e para senador, para presidente, seria a partir da próxima eleição. Não mexeriam agora não, porque eles iriam legislar em benefício próprio. Aí eles não fariam de maneira... No caso, para eles, não, nessa eleição, não, eles manteriam. Mas os próximos que se elegerem passariam a ter 5 anos, não é isso? Eu acho sim, com certeza. Eu acho exagerado o senador ter 10. Eu acho que todo senador deveria ser 5 também só. Não deveria ser 10 anos de senador. Não teria muito sentido o senador ser eleito para 10 anos. Né? E seria uma grande economia. O ruim seria para a nossa população de Tangará, porque gosta de falar demais de política o dia todo. Aí fica lá sem assunto. Aí, se for prorrogado os mandatos, a coisa vai ficar ruim para o nosso povo aí de Tangará, que é política o dia todo. Já estão falando na eleição no ano que vem, parece que a eleição daí já é daqui a 2 meses, né? É verdade. No interior sempre começa mais cedo a política, né? E a politicagem também. Mas essa prorrogação de mandato, caso acontecesse, ainda existe muita controvérsia nesse sentido. Se acontecesse um fato positivo, Murilo, seria verdadeiramente a economia que isso ia gerar com a única eleição para todos. E, se fosse o caso, poderia até ser utilizado a eleição acontecer em 2 dias, no sábado e domingo, como acontece nos Estados Unidos, que passa a semana toda votando, né? Então, aqui poderia até dividir essa eleição para, no sábado, votar uma eleição municipal, né? E no domingo votar a eleição nacional, estadual, não sei. Esses critérios eu não sei, mas vamos aguardar. Eu mesmo vou mentir, como eu sou parlamentar, Murilo, se aumentassem o mandato, prorrogasse o mandato, eu iria achar bom demais. Né? Eu também acharia disso. Eu acho que deveria ser junto mesmo, porque a economia é muito grande mesmo a economia, é um grande dinheiro gasto que se tem. Eu acho que deveria ser tudo junto de uma vez mesmo, porque muda de uma vez de prefeito, todo mundo se engaja na campanha, não ficam se escondendo, é todo mundo junto, realmente a campanha é feita junta, aí se pode ter o voto distrital também, não é? Onde os deputados se elejam por distritos, por regiões, aí se pode ter coisas melhores, poderiam ser parlamentares melhores, engajados com a nossa região, coisas diferentes, né, do que se tem hoje, né? Agora difícil vai ser passar uma matéria dessa com o Congresso envolvido aí com a reforma da Previdência, esse projeto anticrime, eu não vejo se tem espaço para isso não. Mas, Murilo, quem está assistindo a gente... Porque tem que ser aprovado isso até outubro, porque tem que ser até um ano antes da eleição. Sim, sim. Quem está assistindo a gente é Dedé da Água, o João Nunes, um abraço ao empresário João Nunes, do correspondente bancário aqui do Banco do Brasil. O Genildo Pontes está desejando boa noite a todos nós. O Dedé da Água já falei. O Dedé diz o seguinte,
Murilo disse tudo. Os nossos representantes do Senado não disseram para que veio. E o Júnior Canindé, um abraço também para o nosso amigo Júnior Canindé. Vamos continuar, Murilo, aqui com nossos blogs. Vamos continuar com os blogs. Ministro da Educação dá posse a novo reitor da UFRN, José Daniel Diniz. Justiça manda bloquear 128 milhões do deputado Aécio Neves. Vamos agora ao blog de Wallace. Petrobras informa que vai manter investimentos no Rio Grande do Norte. O blog do Wallace é ali de Santa Cruz, a cidade de Santa Cruz, nossa cidade co-irmã. Deixa eu ver mais aqui. Tomba Farias critica medidas paliativas do governo e revela que fornecedores não recebem há 5 meses. Murilo, e o governo Fátima, Murilo? Eu, particularmente, estou achando que o governo vem desempenhando um bom início, né? Tem feito o dever de casa. A gente sabe que ela recebeu o governo completamente confuso, seja de ordem financeira, administrativa. O país vinha passando por um processo intenso, né, de manifestações, de inquietação, também na economia, né? E tem esse lado também que aqui o governo é da esquerda no estado e no federal é de direita. Mas mesmo assim eu achei que ela não saberia lidar com a situação. Mesmo assim eu vejo que o governo Fátima está no caminho certo. Qual a sua opinião, Murilo? Por enquanto ela está caminhando na farinha com arroz, no feijão com arroz. Ela tá pagando em dia as coisas, me prometeu que vai regularizar os salários, né? Ela está com essa promessa que vai regularizar agora os salários anteriores com os empréstimos aí que vai receber de royalties. Ela também, espero que reconheça que vai ser ajudada agora com a renegociação que está sendo feita com todos os governadores pelo governo Bolsonaro, que já chamou lá, e assim como o governo de Pernambuco vai ter 2 bilhões e 900 milhões de reais à disposição dele. Cada governo vai ter um valor que vai ser uma renegociação dos débitos com o governo federal que Bolsonaro vai fazer com todos os governadores. E com a medida que for as coisas andando, eu acho que o governo entrará mais dinheiro e com isso ela poderá se sair melhor na sua administração, apesar de não ter nada assim brilhante, alguma coisa inovadora que eu esperava que podia ter, mas é o feijão com arroz. Se ela fizer o feijão com arroz, vai fazer mais do que o governo passado que não fez o feijão com arroz, não é isso? É verdade. Vamos continuar depois do blog do Wallace. No WhatsApp nós não recebemos nenhuma mensagem. Vamos aqui para o G1. Câmara aprova texto principal de medida provisória que altera o Código Florestal. Isso deu o que falar em Brasília, né? A imprensa está caindo em cima aí nessa medida provisória, pois, Murilo, diz que ela flexibiliza aí o uso para que os empresários, né, possam derrubar a nossa floresta, né? Enfim, vai causar polêmica também, mais uma medida de polêmica para ser comentada aí na imprensa. Você está por dentro desse assunto, Murilo? Não tenho lido muito esse assunto não, Nilson. Não tenho muito me aprofundado com relação a isso, não. Olha, Justiça autoriza transferência de Eduardo Cunha para o Rio. 17 milhões ainda não tomaram vacina da gripe. Prazo vai até sexta-feira. É outra coisa que as pessoas não estão atentas, Murilo. O governo federal vem com essa campanha de vacinação contra a gripe e o prazo vai ser estendido até sexta-feira. Quem não foi se vacinar ainda, que procure os postos mais próximos de sua casa. Depois dessas informações aqui, Murilo Cabral, eu queria comentar 2 assuntos com você. Um é com relação à administração municipal. O prefeito entregou esta semana, Murilo, uma ambulância ao município de Tangará. Essa ambulância ela foi adquirida através de um
com o Ministério do Trabalho, uma parceria com o Ministério do Trabalho, já que existia uma ação contra a Camaleon, que teria que pagar um valor X, e a Prefeitura conseguiu, junto com o Ministério do Trabalho, que esses valores fossem revertidos para a compra de uma ambulância e também de uma lavanderia para o Hospital Municipal. E, de fato, isso foi concretizado, a lavanderia vai ser instalada ainda, mas a ambulância já está servindo a população do nosso município. O prefeito Jorginho tem toda a boa intenção, está para chegar também mais 2 ambulâncias. Eu fiz um pleito ao prefeito aqui mesmo no programa e também fiz isso através de requerimento na Câmara de Vereadores para que o mesmo possa implantar. Com a chegada dessas mais 2 ambulâncias, a gente passaria a ter 4 ambulâncias no município de Tangará, que o mesmo pudesse criar a central de ambulâncias, que isso iria possibilitar que o cidadão, o usuário do SUS, pudesse, com a simples ligação, solicitar a chegada dessa ambulância até a sua casa. Não só serviria para levar os pacientes de casa para o hospital, mas também, ao contrário, do hospital para casa. Eu já vi, Murilo, muitos idosos saindo do hospital a pé, moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, que é o bairro mais distante de Tangará, do centro da cidade, ter que sair do hospital a pé porque não tinha nenhum veículo disponível. Eles também não tinham dinheiro de contratar um táxi, de pagar um táxi. E iam a pé, né? E nesse caso, essa central de ambulância iria permitir, como comunidades, como Trairi, assentamento Ronda, pudessem, com a simples ligação, já que nós temos o celular na mão, com a simples ligação, requisitar essa ambulância, às vezes em momentos de apuros, onde a pessoa sofre qualquer acidente ou qualquer problema de saúde. Diga, Murilo. Ô, Nilson, eu não sou muito a favor da ambulância e levar o paciente, porque às vezes chega uma urgência e a ambulância não está. Mas outro dia eu fui para uma inauguração lá na Secretaria de Ação Social. Não existe um carro na Secretaria de Ação Social, esse carro não poderia levar essas pessoas? Será que não seria possível esse carro levar essas pessoas? Não receberam um carro para isso, para assistência social, se eu não me engano? A assistência social tem sim um carro, um veículo, mas ele acaba atendendo a demanda da própria secretaria, né, que não para também. No caso, quando eu falei, Murilo, a central de ambulância, eu não estou falando atualmente hoje, é impossível que você consiga atender esse trajeto menor com apenas 2 ambulâncias. Mas eu falo, quando chegar 4 ambulâncias, você pode designar uma dessas ambulâncias para ficar só para essa função, para circular só no perímetro urbano ou no perímetro do município de Tangará e deixar que 3 faça esse trabalho intermunicipal e que uma ambulância fique destinada a essa central de ambulâncias que seria para atender a demanda do município. Era essa a minha sugestão. Mas vamos continuar, Murilo. Eu quero aproveitar... Eu queria, Murilo, eu perdi a sua imagem ficou estática. Eu vou desligar e vou ativar novamente aqui, para ver se eu consigo falar com o meu amigo Murilo Cabral. Né? Vamos ver se eu consigo novamente, porque eu quero, para finalizar o programa, pronto, voltamos. Estamos com o áudio novamente, Murilo? Sim, eu estou ouvindo. Muito bem. Murilo, está se aproximando, você mesmo falou. Eu não vou muito esperar que essa PEC de prorrogação do mandato venha a ser votada, não. Vamos viver a realidade de hoje. Qual é? Próximo ano tem eleição, Murilo. Próximo ano tem eleição e aqui na cidade de Tangará, como você mesmo falou, as pessoas se antecipam nos comentários, seja nas esquinas, seja em casa, seja no celular. O embate é tremendo, é grande, cada um com sua opinião, cada um com sua bandeira, cada um com sua convicção. E nós estamos aí diante de um quadro de muitos prefeitáveis. No programa anterior, eu e Paulo Antes fizemos a dedo uma
um programa especificando o potencial de cada candidato. Mas no programa de hoje, não vamos chegar a tanto. Mas eu queria acrescentar que nesse jogo político de Tangará surgiu mais uma pretensa candidata. Pelo menos é o que se fala nas esquinas de Tangará. E eu queria também ouvir os comentários de Murilo Cabral sobre o cenário atual desses pretendentes a uma candidatura de prefeito nas próximas eleições. Coloca na tela o quadro, meu amigo Henrique. Pois bem, nós temos aí, primeiro, o doutor Ayrton. Foi candidato nas últimas eleições, foi um forte candidato e vem se configurando aí como um nome da oposição, né? Porque ele representou a oposição na campanha passada. Era a situação e depois ficou a oposição. Só, Murilo, que o doutor Ayrton ficou sem praticamente seus aliados, todos desertaram. Quem resta hoje? O Wilson Fonseca, como vereador, e não mais. Ele conta com o apoio também do deputado Tomba. É um deputado de uma expressão muito positiva aqui na região do Trairi, tem muita força, e é quem está também guiando essa candidatura do doutor Ayrton. Depois nós temos Caíla Bezerra, um nome novo, um nome que está chegando agora, que é uma indicação de Teodorico Bezerra Neto, que já foi prefeito de Tangará. Então, por esse lado, ela passa a também ter uma representação, já que está aí sendo indicada a postulante de uma candidatura pelas mãos do legítimo Bezerra, né? Teodorico Neto. Por outro lado, nós temos aí Jorginho, que é atual prefeito de Tangará, que é também um fortíssimo candidato, está sentado na cadeira, está com a caneta na mão. Na sequência, nós temos Augusto, que é irmão de Gígia, foi vice na chapa de doutor Ayrton, por isso que eu quero comentar com você, porque não há mais essa junção, viu? Não há mais essa junção de Augusto e doutor Ayrton, eles estão com o mesmo propósito, todos dois querem agora ser candidato a prefeito. E ainda tem o nome de Wilson Fonseca, do vereador Wilson Fonseca, que vem sendo cogitado também como um pré-candidato, apesar de dar sustentação a doutor Ayrton, mas ele diz o seguinte: se Tomba e doutor Ayrton quiser, eu me ofereço, eu coloco o meu nome também à disposição. Temos ainda também Pedro da Farmácia, que colocou no primeiro momento o seu nome à disposição, Murilo, do Partido Solidariedade, e vem sendo muito, vamos dizer assim, vem sendo impulsionado, vem sendo estimulado pelo seu amigo e publicitário Paulo Anderson. Então essa candidatura também tem um incentivo muito grande de Paulo Anderson, que quer ser candidato a vereador. Mas já chega a informação, já quentinha dessa semana, que Pedro da Farmácia já chamou Paulo Anderson e já desautorizou colocar o seu nome nessa disputa, por conta da família, que fez ver a ele que ele tem sido próspero nos seus negócios, e que entrar numa campanha agora acabaria atrapalhando o seu lado empresarial. Por essa razão, comenta-se nas esquinas que Pedro já retirou o seu nome como pré-candidato a prefeito. Aí vem o próximo, que é Miguel. Miguel, ele, Murilo, tem circulado aqui na cidade de Tangará, junto a aqueles cidadãos que é do seu convívio, da sua época, né, da época de 80, né, e tem conseguido, vamos dizer assim, transitar entre eles, mas não tem despertado, vamos dizer assim, uma confiança na sua candidatura. Né? Ele
tem jogado o corpo mole, Murilo, e tem se aliado ao Ubaldo, deputado estadual. Por último, que é um fato novo para esse momento, veio o nome de Miriam, atual vereadora mais votada no município de Tangará. A vereadora Miriam apareceu essa semana como uma pretensa candidata, pelo fato do esfraquecimento da candidatura de Dr. Ayrton, né? E comenta-se nas esquinas de Tangará de que ela ofereceu o nome dela ao deputado Tomba, para ganhar o apoio de Tomba, para que ela fosse a candidata a prefeita e Dr. Ayrton vice. Então, a vereadora Miriam aparece nessa configuração. Tudo isso é especulação, tudo isso aí são vamos dizer assim, notícias que nós não podemos afirmar, mas que podem acontecer. Eu queria ouvir seu comentário, Murilo, sobre esses nomes que estão postos aí, pleiteando a candidatura de prefeito em Tangará. No seu tempo não tinha tanto assim não, né? Não tinha tanta gente não, mas vamos lá. Eu acho que está ainda um pouco cedo para isso, essa época surge realmente... Vamos fazer de forma rápida. Hein? Como é? De forma bem sucinta mesmo, vamos entrar muito nos detalhes não. Essa época tem muitos candidatos, mas você veja, a situação, nós temos Jorginho, né? É um lado da cidade, é uma situação, né? E do outro lado estão aparecendo várias candidaturas, como você falou, Miriam, Dr. Ayrton, Caíla, Augusto, Miguel, também se fala na esposa de Ubaldo, já tem falado aí. Inclusive o Ubaldo fez agora um bingo essa semana com muita gente aí atrás da rodoviária, que fez uma movimentação muito boa. Enfim, o que eu vejo é o seguinte, eu acho ainda que existe esse grupo do Dr. Ayrton, que eu acho que o Paulinho, o Wilson e Pedro terminam se juntando muito a ele, tá? Eu acho que esses três aí podem se juntar muito a Dr. Ayrton. E pode se juntar com o Miriam. Eu acho que pode sair daí um grupo muito forte, juntarem aí essas pessoas. Pode ser um grupo muito fortalecido, porque o doutor Ayrton tem muita credibilidade, Miriam também, que já foi candidata a prefeito de Tangará, uma pela educação e o outro pela saúde. Então é uma candidatura, realmente, uma candidatura interessante, e com o apoio de Paulinho, com o apoio de Wilson, que é um vereador fortíssimo, com o apoio de Pedro também, que é um apoio empresarial. Eu vejo uma coisa boa nessa possível junção. Vejo também para onde vai o Baldo com a esposa dele e Miguel. Não sei se eles vão realmente sair ou se vão se juntar a alguém mais na frente, né? A um lado, ao outro, a Jorginho, como é que fica com o Arociano, como é que fica com esse problema, como é que seria mais na frente, como é que eles vão fazer essa junção, como é que vai conversar. Aí eu vejo assim, eu pensei que estavam mais juntos, o grupo de Caíla e Tudurico com o grupo de Gigia. Mas aí eu vejo que Tudurico fez uma movimentação essa semana, de lançamento aí do PT, e aí Gigia depois veio comentar num grupo, veio falar de mim, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu perguntei, Gigia, por que você fala tanto de juntar as oposições e fala tanto dessa coisa toda? Por que você, se você quer juntar as oposições, você não foi nem lá prestigiar Tudurico nesse evento? Ele nem lá foi prestigiar, quer dizer. Então eu não acredito muito, né? Existe uma certa desconfiança de um para o outro. Eu acho que estão muito isolados esses dois. Essas duas candidaturas estão muito isoladas e ainda falta viabilizar, tanto Augusto quanto Caíla precisa viabilizar. Então eu acho que tem muita coisa, tem muita água para bastar a ponte, e aí vai se arrumando aos poucos durante esse ano, para aí o ano que vem as coisas chegarem mais arrumadas, e aí a gente tem uma definição melhor. O próprio Augusto, que é irmão de Gigia, se tivesse realmente essa intenção de unificar e unir a candidatura de Caíla, jamais teria afirmado no rádio, agora no programa passado, no programa do Paulinho, que seria candidato a prefeito. Ele deixaria em aberto. Mas ele afirmou que era candidato a prefeito, né? E disse o seguinte, que quem tinha conversado com o Teodorico teria sido o Gigia, que ele não tinha conversado nada. Então ele passa a jogar com uma independência, como se ele realmente fosse decidir, tão somente ele, os destinos de sua candidatura, deixando de lado essa união com o Teodorico
porque a informação que eu tinha é que os dois iriam se unir, mas depois é que se decidiria quem iria disputar a cabeça, ou seja, seria o candidato a prefeito. Tanto um como o outro poderia, mas pela entrevista que eu vi de Augusto, ele desconsiderou por total essa possibilidade. É isso que eu também ouvi falar, porque inclusive uma vez que eu falei com o Teodorico, ele me disse que não faria assim, força para que ele fosse cabeça de chapa com o Caíra, ele queria só se juntar para fazer uma oposição. Mas ele, enfim, não necessariamente seria a Caíra prefeita, poderia ficar em qualquer posição, não seria necessariamente ela prefeita. Mas, enfim, eu estou achando que não está havendo essa união nenhuma, está um negócio muito separado, e eu estou achando que ainda não viabilizaram nada com relação a isso. É verdade. Existem muitos pretendentes, mas não existe união, não existe diálogo entre eles, nenhum posicionamento. Cada um que queira agir de forma independente. Por outro lado, isso é muito bom para o prefeito Jorginho, que vem se fortalecendo, né? É o que eu ia falar. Se começar a dividir demais, quem ganha é o prefeito. Não tenho nenhuma dúvida disso. A gente tem percebido isso também, mas de qualquer forma é importante estar aparecendo essa quantidade de candidatos. Agora é preciso deixar a vaidade, o interesse pessoal de lado e pensar no conjunto, na coletividade e em um projeto de poder para Tangará, não um projeto de poder simplesmente político para quem está ali liderando. Tem que ser um projeto de poder para Tangará, para a população de Tangará. E espero que logo, logo a gente tenha, Murilo, mais informações e que eles possam realmente chegar a um entendimento, porque eu pretendo trazer esses candidatos para a gente entrevistar aqui, viu, Murilo? Para bater papo. A própria Miriam, que tem muitas ideias, trazer ela para conversar com a gente, o doutor Ayrton, o Wilson Fonseca, todos esses pré-candidatos, eu tenho a intenção de trazê-los aqui, no nosso programa Esquina da Política, para a gente bater papo abertamente, falar de todos os assuntos inerentes ao nosso município. Eu quero agradecer a audiência aqui de Ana Maria, a própria vereadora Miriam também nos assistindo. Boa noite, Miriam. O Dodi Romano está lá em São Paulo. Murilo, você vai votar no PT de Tangará? Está perguntando, Murilo, Dodi. A resposta que eu digo é que eu nunca votei no PT na minha vida. Tá certo, Murilo. Tá respondido claramente ou precisa repetir? Tá respondido, tá respondido. Reginaldo Braz, Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Tá ali, Espírito Santo aí. Valeu, Reginaldo. Um abraço. Obrigado pela sua participação. É verdade, Murilo. Bom, tá. Final do nosso programa, Murilo. Acho que a gente já conversou demais hoje já. Quem quiser participar, gente, toda quarta-feira a gente tem esse bate-papo aqui. Nós temos o WhatsApp da gente. Coloca na tela o WhatsApp, Henrique. É o 999321718. Não tem surtido muito efeito, não. As pessoas não estão querendo participar, mas era importante você mandar seu vídeo, mandar sua mensagem, para a gente interagir. E em breve, eu vou abrir o WhatsApp ao vivo para que você possa fazer uma conexão, uma live ao vivo com a gente, dando também, externando sua opinião, para não ficar só a opinião minha e de Murilo aqui. Murilo, muito obrigado, Murilo, pela sua participação direto de Natal aí. Obrigado, Nilson. Boa noite a todos. Muito obrigado pelos ouvintes e os que participaram, que nos assistiram aqui na nossa live, e até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Um abraço a todos de Tangará. Tá ok. Valeu, Murilo, um abraço. A você de casa que está com o seu celular, porque a TWC está na mão, né? Fácil demais. Hoje em dia, com o advento do celular, antigamente você tinha que ter uma TV de tubo enorme para assistir uma programação. Hoje você assiste no seu celular, se mantém informado de tudo, se comunica, interage. E é essa a ferramenta do futuro, e do presente e do futuro, né? E através do Facebook e do YouTube, eu só tenho a agradecer a você que colaborou, você que compartilhou, e dizer que na próxima semana nós estaremos de volta. Eu e Murilo, e se possível, também o Otacílio Barreto. O Otacílio tem me dado trabalho. Chamo ele e ele não vem. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe nossa Tangará, abençoe nossa gente, nosso povo. E até a próxima semana, se Deus quiser.